Olá pessoal, definitivamente a multa do 477 ela tá no top 10 da Justiça do Trabalho, então eu trouxe nesse vídeo, vou trazer nesse vídeo para vocês pontos específicos e muito importantes acerca da prática trabalhista, a prática na advocacia pelo reclamante, que envolve assuntos muito específicos e assuntos muito debatidos na Justiça do Trabalho, então vai ter bastante jurisprudência, tá, aqui para vocês. E vamos lá, meu nome é Letícia Gonçalves, como vocês já sabem, eu sou idealizadora do blog Facilitando a Prática, que visa trazer o advogado iniciante, o advogado inexperiente, o advogado que tem medo de atuar, enfim, assuntos bem específicos e objetivos que vão te ajudar aí nessa caminhada. Vamos dar início então. Gente, o que é a multa do 477, tá? Do artigo 477 da CLT? Ela é uma multa que está prevista e ela vai ser aplicada nos casos. Ela vai ser aplicada, gente, nos casos em que o empregador, ele demora, ele não pagar ou ele pagar fora do prazo, tá? Previsto no artigo 477, no que se refere às verbas rescisórias. As verbas rescisórias, a gente sabe que cada modalidade de demissão tem o seu rol de verbas rescisórias e é sobre essas que a gente tá falando aqui, tá? Então, o que é que acontece? Você, enquanto advogado do reclamante, recebe o seu cliente. Muitas vezes ele já vai chegar e já vai lhe expor essa situação. Olha, eu fui demitido e até o presente momento não recebi as verbas rescisórias. Em sabendo que, a partir da reforma trabalhista, tá, que ocorreu lá em 2017, esse prazo ele foi unificado, são 10 dias a contar do comunicado da rescisão. Você passa a verificar os documentos, tá? Você vai verificar se existe termo de rescisão, se existe comunicado de aviso prévio, enfim, você vai fazer essa análise, tá, gente? Mas não é tão simples assim. A gente sabe que no direito existem N situações, N coisas que podem acontecer com o nosso cliente, N tipos de demissão, enfim. E o direito, por ser dinâmico, por conta justamente essa gama, né, de informações acerca de um assunto muito específico, como esse, por exemplo, do artigo 477, várias jurisprudências aí foram surgindo e várias situações podem surgir no teu caso concreto. E é sobre essas situações que eu vou tratar aqui com vocês. Então, vamos à primeira situação. Aliás, gente, antes de a gente adentrar nesses temas em específico, eu quero falar com vocês o seguinte: qual é o local ideal para a gente colocar essa multa do 477 na petição inicial? Porque a gente sabe que a petição inicial é o embrião do processo. Você, como advogado iniciante, inexperiente, você precisa saber disso. E eu defendo a tese de que a petição ela tem que ser dividida em tópicos. Então, eu particularmente gosto de colocar da seguinte forma: no tópico do contrato de trabalho, que está acima, você vai informar função, data de entrada, data de saída, tipo de demissão. E abaixo, na causa de pedir, que também vai ser um novo tópico, uma das suas causas de pedir vai tratar das verbas rescisórias. Das verbas rescisórias da multa do 477 e da multa do 467. É de praxe que se coloque, tá? E aí você passa a explicar, demonstrar para o juiz o seguinte: olha, ele foi demitido tanto, em tal dia, né? Enfim, de maneira bem resumida, ele foi demitido e não foram pagas as seguintes verbas rescisórias. Nesse momento, você discrimina as verbas rescisórias, tá? Quais as verbas rescisórias que ele deveria ter recebido e não recebeu. E logo abaixo, considerando que até o presente momento, e isso com certeza, né, muito provavelmente já vão ter passado os 10 dias, ele não recebeu o pagamento integral ou parcial devido à multa do 477. De maneira muito simples, de maneira muito sucinta, você vai fazer a sua causa de pedir e logo abaixo, nos pedidos, você reitera, né, de que a reclamada ela deve ser condenada ao pagamento da multa do 477. Analisado isso, vamos passar às hipóteses, gente. Primeiro ponto, minha gente, vamos lá então. O que é que acontece? Geralmente a gente tende a pedir a multa do 477 quando o empregador processou a demissão daquele empregado, seja sem justa causa, seja por justa causa, seja pedido de demissão, enfim, e não pagou no prazo. Não, olha só, você foi demitido por justa causa, eu tenho 10 dias para te pagar. Você foi demitido sem justa causa, eu tenho 10 dias para te pagar. Você pediu demissão, eu tenho 10 dias para te pagar, ok? Ok. Independentemente da modalidade do aviso prévio, sim, certo.
Mas e naqueles casos em que a demissão, vamos supor, por justa causa, e o empregador paga essas verbas dentro dos 10 dias previstos na lei, entretanto, essa justa causa é discutida em juízo, a validade dessa justa causa é discutida em juízo e em juízo é declarada a reversão dessa justa causa. E aí, nesse caso, minha gente, o que é que vocês acham? Considerando que as verbas relativas ao pedido por justa causa, a demissão, na verdade, desculpa, por justa causa foram pagas no prazo. Nesse caso em que há a reversão judicial, a condenação ao pagamento da multa do 477, vamos lá. Boa parte da jurisprudência, inclusive do TST, entende que sim. Então, sim, minha gente, a multa do 477, ela também vai ser devida nesses casos em que a justiça reconhece a reversão da justa causa, ainda que as verbas rescisórias tenham sido pagas, as verbas rescisórias típicas da justa causa tenham sido pagas dentro do período de 10 dias. Tá? É uma discussão muito interessante que você pode, inclusive, por analogia, trazer para os casos em que a gente sabe que a gente está em época de pandemia e a empresa reclamada vai que, né, aplica uma força maior e a gente identifica que essa força maior ela não é válida, vamos supor, não houve a extinção do estabelecimento e a gente busca essa reversão judicialmente. Tá? Ainda que a reclamada tenha pago as verbas relativas à força maior dentro do prazo legal, a gente pode, por analogia, tentar utilizar aí essa tese e pedir que haja a condenação da multa do 477. Basicamente, se entende que a diferença das verbas é grande e que se a empresa, a reclamada, tivesse pago corretamente, vamos supor, a demissão sem justa causa, o empregado teria aí uma diferença considerável no seu bolso. Então, por isso, aplica-se a multa do 477, tá? Então, essa é uma das hipóteses. Agora, vamos para a segunda hipótese. Outra discussão super comum, minha gente, na justiça do trabalho relacionada à multa do 477 é se ela é devida quando, embora sejam pagas as verbas rescisórias no prazo, as guias para saque do FGTS e entrada, habilitação do seguro-desemprego não são entregues nesse mesmo prazo, gente, e aí, tá? Bom, a jurisprudência entende de forma também massiva que não, nesses casos não é devida a multa do 477. Por quê? Porque entende-se que o artigo, tá? O artigo, ele é direcionado ao pagamento de fato das verbas e não a essas obrigações de fazer, tá? Já o mesmo não ocorre quando foram pagas as verbas rescisórias não pela proa. Um exemplo, pagou-se tudo que está ali no TRCT, entretanto não foi paga a multa dos 40%. A multa, minha gente, dos 40% incidente sobre o FGTS depositado de todo o período, tá? Que é a multa rescisória. Então, a demissão foi sem justa causa e essa multa não foi paga. A justiça, via de regra, entende sim que nesses casos será devida a multa do 477, que lembrando, muito embora acredito que vocês já saibam, é no valor de um salário, tá? Não se confunde salário com remuneração. Então, essa multa do 477, ela vai ser no valor de um salário. Outro tópico, mas é super, minha gente, super importante, porque isso vai acontecer. Você vai receber um cliente nessa situação, porque é uma situação comum. São nos casos da rescisão indireta. Muitas vezes aquele empregado, ele vai lhe procurar e vai lhe dar ali um panorama e você vai dizer assim, nossa, olha, isso aqui, né, pode gerar uma rescisão indireta. E essa rescisão indireta a gente sabe que pode ser reconhecida, deve, na verdade, ser reconhecida em juízo. Algumas vezes o empregado, ele ingressa com a ação até mesmo trabalhando, continua trabalhando, ingressa com esse pedido de rescisão indireta na justiça, ou outras vezes ele informa, comunica, né, a empresa que a partir daquele momento ele não irá mais prestar o seu serviço por considerar o seu contrato rescindido e ainda assim leva essa situação para que o judiciário diga se de fato aquilo gerou uma rescisão indireta ou não. Tá, mas e nesses casos em si? Mas e nesses casos, gente, em que a rescisão indireta ela é reconhecida? Ela foi reconhecida, o judiciário disse, olha, de fato, o empregador não cumpriu com as normas, com as obrigações e
aí a gente tem uma justa causa inversa, né? Nesse caso, quem deu causa, de fato, foi o empregador e não o empregado. A jurisprudência entende que sim, gente, que nesses casos em que há o reconhecimento da rescisão indireta, a jurisprudência é massiva, tá? A gente sabe que pode existir divergência, mas entende que sim, que nesse caso é devido à multa do 477 nos casos em, como se a vocês, repetindo, a rescisão indireta for reconhecida em juízo. Então fiquem ligados nessas teses, porque isso, hora ou outra, pode chegar no seu escritório e você, no momento de elaborar a sua inicial, precisa saber quais os pedidos você vai fazer. Gente, nos casos em que, na verdade, a reclamada se trata de empresa que está enfrentando a recuperação judicial ou até mesmo a falência, nesses casos, gente, a gente tem que olhar com um olhar mais específico para a multa do 477. Por quê? Porque o TST entende o seguinte, que contra a empresa que está enfrentando aí uma falência, né, massa falida, a multa do 477 não deve incidir, tá? Diferentemente quando se trata de empresa que está enfrentando a recuperação judicial. Eu já tive a oportunidade de me manifestar nesses casos, tá? Em que empresas que estão enfrentando recuperação judicial estão aí tentando fugir dessa multa, tá? Mas não se confunde, embora exista um entendimento do TST que isso se aplica à massa falida, o mesmo não ocorre com a recuperação judicial, porque uma empresa que está em recuperação judicial, ela continua funcionando e se ela demitir seus funcionários, ela tem que pagar sim as verbas rescisórias, tá? Então, as duas coisas não se confundem, certo? E, minha gente, naqueles casos em que o empregado da causa mora, e aí, o que é que vai acontecer? Resumindo, tá? Em termos chulos, o que é que acontece? A empresa, a reclamada, chega e fala, olha só, vem aqui receber as suas verbas rescisórias porque elas já estão disponíveis para você, tá? Ou então, me passe os seus dados bancários para que eu possa transferir. Enfim, da forma aí que for acertada entre as partes. E simplesmente a parte some ou ela de fato diz que vai e não comparece, e aí a empresa fica aí impossibilitada de realizar o pagamento. O que é que vocês acham que acontece? Nesse caso, gente, quando for comprovado que o empregado ele deu causa a essa mora, de fato, aí não tem como a gente conseguir essa condenação da multa do 477. Mas nesse caso, gente, eu entendo que o ônus da prova é da reclamada. A partir do momento que ela alega que, olha, eu não paguei porque ele deu causa à mora, ele não compareceu, ele não me forneceu os dados, aí ela de fato vai ter que comprovar que isso realmente aconteceu, que ela tentou insistentemente esse contato ou essa situação e, enfim, e aquilo não ocorreu de fato, o pagamento não ocorreu de fato porque o trabalhador, o empregado, não se dispôs. Tá? Mas aí a gente tem que verificar algumas situações na prática, e uma situação que a gente poderia verificar é que ela poderia entrar com ação de consignação em pagamento, por exemplo, né? Ou se o salário era pago, por exemplo, já em conta bancária, no qual ela já tem os dados, né? Significa que ela poderia também ter efetuado o pagamento das rescisórias nessa mesma conta, né? Então, são situações que a gente tem que analisar de forma muito específica, tá? Mas sempre em busca da verdade real dos fatos. Tá, gente? De fato, se o empregado deu causa à mora, então não é devida a multa do 477. Outra coisa muito importante, parece ser simples, mas é extremamente importante, é saber os prazos, né? A gente sabe que o prazo para pagamento das verbas rescisórias é de 10 dias, mas como é contabilizado esse prazo, tá? Você vai excluir o primeiro dia, o dia da comunicação, e vai incluir o último dia. Lembrando que se essa demissão ela foi processada numa sexta-feira, gente, sábado e domingo não conta. Porque os bancos estão fechados, porque os sindicatos estão fechados, e às vezes é necessário ali, sei lá, algum tipo de transação. E passa-se a contar, então, no primeiro dia do subsequente, que é a segunda-feira. Então, quando a demissão é processada na sexta, então começa-se a contar na segunda. E quando a data final para o pagamento cai no sábado, no domingo ou no feriado pelos mesmos motivos, pula-se para o próximo dia útil, tá? Subsequente, porque aí há expediente bancário, enfim, tá certo? Então, são essas considerações que eu queria trazer aqui para vocês, tá? A prática exige que a gente olhe com um olhar um pouco mais apurado, porque essas são situações que podem aí
ocorrer no teu processo e que você pode realmente ter que utilizar de uma dessas teses ou para fazer uma manifestação de defesa, um recurso ordinário, tá? E principalmente para você instruir a sua petição inicial de forma correta. Então, antes de você requerer de fato a multa do 477 na sua petição inicial, averigue todos os documentos, verifique o termo de rescisão, se houver, o aviso prévio, o comunicado de aviso prévio, se houver, verifique se realmente o seu cliente, né, o reclamante, não deu causa mora, verifique essas situações que eu já explanei aqui para vocês, principalmente a contagem, se foi pago, verifique se foi pago realmente no prazo, faça essa contagem para que você não corra o risco de fazer o pedido e se deparar com uma improcedência. A gente sabe que hoje existe a questão da sucumbência, então tudo tem que ser bem pesado, a gente tem que realmente saber o que é que tá pedindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, tá? Qualquer sugestão, eu tô aqui à disposição de vocês. E eu vou tentar trazer mais vídeos mais profundos, realmente com esses assuntos que compõem o top da Justiça do Trabalho, que são mais requeridos na Justiça do Trabalho, tá bom?